Irmãos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos dando início a esse projeto às 10h15, uma palavra de Deus para com a sua vida. Eu gostaria de deixar um texto para a amada igreja. O texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei." Amados, todos nós já conhecemos a vida do profeta Elias, um grande homem de Deus, que Deus fez maravilhas através das suas mãos. Chegou um determinado momento em que Deus falou para ele que ele deveria ungir a 2 reis e ao mesmo tempo estaria ungindo um profeta que ficaria no seu lugar. Este profeta, como todos nós já sabemos, era Eliseu. No momento em que Elias chega para encontrar com Eliseu, encontra este trabalhando. Ele não estava parado. E o que me chama a atenção é que o texto diz que havia 12 juntas, ou seja, ele era o último, ele era a 12ª. Elias, ao encontrar, lança a sua capa sobre Eliseu. O texto não menciona se teve alguma espécie de diálogo. A única coisa é que Eliseu abandona tudo e vai em direção a Elias. Ele pede permissão para voltar para os seus pais, despedir dos seus pais. Uma coisa aqui é interessante porque Elias sabia honrar o profeta e sabia honrar aos seus pais. Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, diz: "Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra." Quando nós vamos também para 2 Crônicas 20, diz: "Crede nos profetas e prosperarei." O comportamento de Eliseu ao receber esse chamado, ele abandona tudo. Ele volta, despede, honra pai e mãe, despede de ambos, mata aqueles bois e com a sua carruagem, o seu arado, ele faz lenha, prepara ali um churrasco de despedida e se lança no ministério profético. Esse aqui é um ensinamento maravilhoso para com a nossa vida. Nós não podemos se embaraçar com as coisas deste mundo. O chamado de Deus é algo maravilhoso para com a nossa vida. Quando Deus te chama, não se preocupe o que vem pela frente, porque quem te comissiona se responsabiliza pelo teu futuro, se responsabiliza pela sua trajetória. Eliseu estava disposto ao seu chamado, abandonou tudo, largou tudo, não se embaraçou com as coisas deste mundo, não se preocupou aonde iria comer, aonde iria dormir, o que teria que passar. Ele sabia que o chamado era algo mais precioso que havia na vida de um homem. E nesses dias já havia as escolas de profeta. E agora Deus chama um homem que estava trabalhando e não se encontrava dentro de uma escola de profetas. Quem sabe teologicamente conhecedores da palavra que existia, das escrituras que existiam naquela época, existem outros mais preparados do que ele. Mas esse homem tinha uma envergadura tal que ele não se embaraçava com as coisas. Ele estava disposto. Quantos de nós que muitas vezes o Senhor fala para conosco e nós queremos dar as nossas queixas. Mas, Senhor, o Senhor quer me mandar para aquele lugar. O que tem preparado para mim?
Mas, Senhor, eu tenho família, o Senhor me manda para uma cidade, uma terra diferente que eu não conheço, e eu preciso sustentar minha família, eu tenho esposa e eu tenho filhos. Como que eu vou sair da minha terra para ir para uma terra estranha que eu desconheço? Essas poderia ser uma das queixas também do próprio Abraão, quando o Senhor lhe chama, quando lhe convida para sair do meio da sua casa e do meio da sua parentela e ir para uma terra distante a qual o Senhor nem mostrou a direção. O Senhor falou: você vai, quando você estiver indo, eu vou te mostrar. Olha a obediência. Aqueles homens do passado, muitas coisas fizeram na patas de camelo, na patas de cavalo. Hoje nós fazemos as coisas num carro, outros fazem na asa de um avião. As coisas mudaram, mas a obediência para com a palavra do Senhor permanece a mesma, independente dos tempos. Deus honra e preserva a tua palavra. Qual é a sua disposição, igreja? Porque nós estamos falando de um povo naquela época que vivia guerras, um povo que vivia em palácios, um povo que outrora era nômade. Os modos mudaram, mas como Deus trabalhou lá no passado na vida daqueles, nos deixa a forma que Deus trabalha. Nos demonstra o caráter de Deus, a forma que Ele foi trabalhando, construindo a história. Conforme Ele foi preservando um povo que estava no deserto, um lugar inóspito, um lugar inabitável. Mas Deus colocou este povo lá, Israel, em pleno deserto, para declarar que, ainda que para nós é um lugar inóspito, Deus preserva um povo independente da circunstância, independente da terra. Os modos mudaram, mas a escolha, o chamado de Deus continua a mesma coisa. Deus requer que aqueles que se declaram cristãos sejam fiéis para com Ele. Nós estamos falando de Eliseu, um camarada que já na primeira atitude abandonou tudo. Mas nós vemos que em um determinado momento, quando Elias estava na cidade de Gilgal, disse para ele: olha, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor, o nosso Deus, vai me tomar de ti. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te abandonar. Eu vou te seguir, eu vou até o fim. Eles chegaram numa determinada cidade chamada Betel. E quando chega lá, a história, a passagem bíblica diz que havia uma escola de profetas. E os filhos dos profetas, os discípulos, chamados de filhos, chegaram nesse jovem Eliseu e disse: olha, Deus vai tomar o profeta de você. E ele disse: sim, eu sei, eu bem sei dessas coisas, mas calai-vos. E mais uma vez, Elias chega em Eliseu e diz: olha, fica aqui em Betel, o Senhor vai me tirar de você. Mais uma vez ele repete aquela palavra: bem certo como vive o Senhor, eu vou contigo, eu vou avançar contigo, eu não vou ficar por aqui. E eles chegaram numa outra cidade chamada Jericó, e mais uma vez a história se repete. Lá também havia escolas de profetas. E os discípulos chegam em Eliseu e dizem: olha, Deus vai tomar o profeta de você. E mais uma vez ele repete: sim, eu bem sei disso, mas calai-vos, vamos deixar essa história quieta. Chega num determinado momento em que o profeta o convidou: Eliseu, não avance comigo, fica por aqui. Olha, você já foi consagrado, você já vai ficar no meu lugar, mas fique aqui. E ele falou: não, eu vou até o final. Chega um momento em que os discípulos, os filhos dos profetas também, o convidam a desistir. Mas ele diz: calai-vos. Irmãos, o que isso me ensina é que só eu e você sabemos o preço que nós pagamos, a renúncia,
aquilo que nós abandonamos para seguir a Cristo. Ele abandonou muita coisa. Era fácil para os discípulos dizerem, olha, fique aqui, não avance mais. O profeta vai ser tomado de ti. Se ele pudesse abrir e rasgar o peito, diria, olha, é o seguinte, eu abandonei tudo. Eu tinha o meu serviço, eu deixei para trás. Olha, eu beijei o meu pai, beijei minha mãe, eu despedi dos meus amigos. Eu não volto mais. Eu não tenho uma vida passada. Eu me desprendi de tudo. Porque ele tinha consciência do que é servir a Deus. Do que é adorar o Senhor. Do que é estar no altar do Senhor. Não é estar de qualquer jeito, igreja. E quando o profeta viu que não tinha mais jeito, disse para ele, olha, você sabe que Deus vai me tomar de ti. Ele responde, sim, bem, eu sei. Então faça o seguinte, pede o que tu queres e vos será feito. Ele pede algo que superou a expectativa do profeta. Nós estamos falando de um profeta que quando foi no Monte Carmelo, orou ao Senhor e o Senhor fez cair fogo do céu e consumir o holocausto. Era um homem de tamanha experiência, de uma envergadura espiritual, vamos dizer assim, muito grande. Mas quando o seu aprendiz, aquele que vai te suceder, te responde, eu quero porção dobrada do teu espírito, ele deixa o profeta boquiaberto, sem saber o que responder naquele momento. Mas ele faz um acordo, olha, se você me ver, o Senhor me tomando uma coragem de fogo, e a minha capa cair, aquilo que você está me pedindo lhe será atendido. Mas se porventura a capa não cair, o que você está me pedindo é algo que não pode ser atendido. Ele pediu algo grande, igreja. Ele não pediu, eu quero algo igual à sua porção. Eu quero que o meu ministério seja tão frutífero igual ao seu. Ele entendeu o que acontecia no ministério de Elias. Era Deus que fazia através daquele homem. Não era Elias que fazia, era o Deus de Elias que fazia na sua vida. E por isso o ministério de Elias foi frutífero. Por ele entender que era Deus que fazia, ele falou, eu quero o dobro. O meu negócio é o dobro. E ele foi atendido. Por quê? Porque ele não se embaraçou com as coisas deste mundo. Ele não olhou para trás, mesmo quando foi convidado pelo profeta, fique aqui. Mesmo quando foi convidado pelos filhos dos profetas, olha, não avança. Vai ser triste para você. Mas ele falou, não, eu vou avançar. Eu vou até o fim. Para servir a Deus, eu não vou dizer para você que é fácil. Você vai ter que renunciar a muitas coisas nessa vida. Muitas pessoas que caminham contigo não vai dar para caminhar mais contigo. Muitas coisas vão mudar. Os pensamentos vão ter que ser mudados. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, que tipo de conselheiro você tem para com a sua vida, muitas coisas vão ter que ser mudadas. Nós estamos aí próximo de um final de ano, igreja, e muitos de nós em 2023 fizemos promessas de um ano melhor em 2024, mas começou 2024 e está finalizando esse ano, e nós estamos plantando as mesmas coisas que 2023. E a nossa vida parece que não progride, não avança. E a culpa não está em Deus. Nem tudo Deus vai fazer por nós. Você tem o livre arbítrio. Você tem o seu direito de fazer as suas escolhas. Agora, escolha coisas que vai te trazer um elevo espiritual. Escolha ouvir coisas que vai trazer uma motivação para com sua vida. Pessoas que queiram realmente te ajudar nesta caminhada. Pessoas que quando você estiver desmotivado, esteja disposto a pegar no teu ombro e pegar na tua mão e dizer, levanta, vamos, avança comigo.
É esse tipo de pessoa que deve caminhar com a gente. Faça as suas escolhas. Planta diferente. Pense diferente. Mas não somente pense. Porque pensar diferente simplesmente só muda o seu pensar. Mas o que você faz depois é o que muda a sua vida. Que nós possamos ser igual o profeta Eliseu. Nós vamos até o fim. A vida cristã que nós vivemos não dá mais para olhar para trás. A palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão do arado e volta não é digno. É daqui para frente. Deus é com você. A palavra de Jó, em 42:2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus intentos pode ser impedidos. Outra palavra do Senhor também diz: operando eu, quem impedirá? Quero deixar um outro texto para você, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Que nós, através do nosso comportamento, nós possamos refletir aquilo que nós declaramos, que nós acreditamos. Cristianismo não é simplesmente uma religião. Cristianismo é um comportamento. E repito mais uma vez aquilo que eu falo sempre. Emoções não servem de bússola, de parâmetro para orientar a minha vida. Eu tomo as rédeas da minha vida. Eu tomo as decisões com ânimo ou sem ânimo, com vontade ou sem vontade. Nós devemos avançar no Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, porque esse projeto é para ajudar você na sua caminhada. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, louvado seja o vosso santo nome. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar este coração como um terreno fértil, papai querido, um terreno frutífero, papai. Que essa palavra seja uma palavra de ânimo para aqueles que se encontram desanimados. Seja uma palavra, Senhor, de coragem, de encorajamento para aqueles, papai querido, que estão desesperançados. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, entra nesta casa, abençoa essa vida, abençoa esta família, abençoa esse projeto. Senhor, quem sabe esse irmão, essa irmã, esse jovem está desanimado nesta caminhada, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que revigora as forças. O Senhor é aquele que revigora o ânimo. Em nome de Cristo Jesus, que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Amém.